Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre a crise de Davi quando estava em Ziclag entre os filisteus. Todos nós passamos por crises, inclusive uma enfermidade gera em nós uma crise que deveria trazer bons momentos de reflexão, de oração, conserto com Deus e mudança na nossa caminhada. Cada enfermidade pela qual passamos deveria deixar um legado espiritual bom. Deus não oprime os filhos dos homens de bom grado, mas sempre com um propósito, nos ensina a Bíblia. Toda enfermidade faz parte dos planos de Deus na vida de um cristão para ele se voltar mais para o Senhor. Davi passou por momentos de enfermidade também, inclusive ele morreu aos 70 anos, já bem velho. Nós entendemos que o corpo dele estava desgastado pelas lutas, pelas noites mal dormidas, ele tinha problema de saúde e tem alguns salmos onde ele abre o coração e diz isso: Senhor, tem muita gente que está esperando que eu morra, desejando isso, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, eu espero no Senhor. Deus, eu estou enfermo, mas o Senhor não me abandona. E certamente ele era curado dessas várias enfermidades. E isso era necessário. Nós vemos no caso da Batseba que Davi relaxou, tudo ia bem, ele relaxou. Inclusive, havia uma guerra contra os amonitas. Ele minimizou essa guerra e mandou o Joabe com os valentes e ele ficou em Jerusalém, nem foi junto para a guerra. Ele acreditou demais, confiou demais e se acomodou. Quando se acomodou, veio aquela situação com a Batseba, o adultério, depois para tentar tapar aquele adultério, querendo enganar, mentir, Deus não permitiu e a situação foi piorando. Foi aquele grande deslize de Davi que se tornou público. Deus disse que faria aquilo ser conhecido de todos e de fato Deus botou o pecado de Davi no ventilador, igual um ventilador numa farofa. Já viu o que acontece? Foi o que Deus fez. O país inteiro ficou sabendo, a família perdeu o respeito a ele, ele se viu numa situação difícil, mas houve proveito, a graça abundou. Onde o pecado tinha, a graça superabundou, onde o pecado tinha acontecido e abundado. O pecado e as consequências do pecado, no caso da Batseba. Mas a graça foi mais abundante e trouxe um filho que Davi pôde, por fim, educar, porque os outros ele não educou. Mas o Salomão, ele pôde educar. Aquele pecado trouxe uma consequência boa da graça de Deus. Deus trabalhou na vida de Davi em muitas situações. Quando nós chegamos ao final do livro de 1 Samuel e entramos no segundo livro de Samuel, começa a história de Davi como um rei, digamos assim. Davi estava entre os filisteus por falta de opção. Ele já estava com 600 homens, famílias, mulheres, tinha algum animal, algum gado, e aquele povo todo, que já era muita gente, não podia correr fugindo do exército de Saul. Eles precisavam de um local mais tranquilo para morar. Davi tinha tentado Moabe, Deus não deixou ele ficar lá. Provavelmente ele deixou os pais, a família lá, mas Deus não quis que ele ficasse lá. Ele veio para Judá,
Por fim, após várias perseguições do rei Saul, ele fugiu para os filisteus e se ofereceu para ajudá-los. Os filisteus gostaram, eram inimigos de Israel e ficaram com Davi. E o rei Aquis de Gate pensava em fazer Davi seu escudeiro para sempre. Que futuro triste para Davi, mas não era o que Deus queria. E assim Deus fez as coisas acontecerem. Quando Davi voltou, foi demitido, digamos assim, voltou dispensado de ir à guerra, ele ficou sem saber o que fazer. Esses momentos são muito difíceis para nós, momentos de crise, indefinição. Nós perdemos o emprego, perdemos uma família, nós perdemos um carro, nossos bens materiais, nós perdemos a saúde. O que fazer? Nós ficamos em crise. Essas crises são geridas por Deus, administradas por Deus para o nosso bem. Você deveria aproveitar as crises na sua vida para refletir, pensar, meditar, tomar decisões, se aproximar mais de Deus, se consagrar mais a Deus, orar mais a Deus. Eu creio que Davi foi levado a isto por necessidade. Quando voltou à sua cidade de Ziclag, estava totalmente incendiada, não havia ninguém ali, nem restos mortais de ninguém. Ela tinha sido atacada por um bando de amalequitas, que fez com Davi em Ziclag o que Davi fazia normalmente com outros povos nômades daquela região sul de Judá, aquele deserto. Davi fazia isto durante cerca de 1 ano e meio que ele esteve junto com o rei Aquis, filisteu, e agora fizeram com ele. Os amalequitas fizeram com ele. Davi se angustiou, mas foi buscar o Senhor, usou a fé, se renovou no Senhor, animou os homens dele a saírem atrás para procurarem o que tinha acontecido, e mesmo cansados, eles prosseguiram. Isso é muito importante. Mesmo cansados, eles prosseguiram e não imaginavam o que os esperava pela frente. Depois de vários dias de viagem, cansados, debaixo do sol quente, eles encontraram os inimigos e aí tiveram que lutar. Viraram a noite, 24 horas lutando. Deus deu vitória, mas custou o cansaço deles. Por fim, eles recuperaram tudo, todo o despojo, recuperaram as esposas, as crianças. Os amalequitas não tinham matado ninguém. Interessante. E Davi recuperou tudo aquilo e ainda mais despojo ainda. E Davi resolveu então pensar como um grande líder. O despojo é grande para nós. Nós não temos para onde ir. Nós somos ainda nômades. E o que vamos fazer com o despojo que é muito grande, muito gado? Então ele começou a exercitar a gratidão. Começou a mandar uma meia dúzia de bois aqui de presente para os anciãos daquele lugar por onde ele passou e foi ajudado, para aquele outro lugar, para aquela cidade, para outra. Provavelmente, pelo menos uns 20 lugares, Davi mandou de presente alguns bois, algo de presente para demonstrar gratidão para com os líderes das cidades onde ele tinha passado e tinha sido ajudado. Com isso, Davi estava como que preparando o caminho para ser rei do país inteiro. Mas ele perguntou: Deus, nós perdemos nossas casas, perdemos nosso lugar, e agora? Vamos fazer o quê? Deus disse: agora está bem, agora eu vou dirigir você. Quando você está sem nada, eu vou dirigir. Quando nós abrimos o coração, entregamos tudo e ficamos sem nada, é quando Deus pode agir. Se você não morrer, não vai poder viver a verdadeira vida. Tem que morrer para o seu eu, morrer para os seus sonhos, para poder experimentar o que Deus tem para você. E Davi realmente viu perder tudo o que ficou no passado
porque Deus tinha uma vida nova para ele. Ele perguntou: Senhor, eu vou para algum lugar? Davi costumava consultar a Deus. Que prática boa é essa? E Deus respondeu: sim. Para onde, Senhor? Para Hebrom. Então Davi foi com humildade e habitou na periferia de Hebrom. Quando os anciãos de Hebrom entenderam que o país estava sem rei, que Davi já tinha recebido profecias de Deus sobre isso, e Davi estava com eles entenderam nada melhor do que irmos lá e ungir Davi, o nosso rei. Então Davi foi ungido rei de Judá e foi para dentro da cidade de Hebrom, de onde ele reinou 7 anos e 6 meses sobre todo o Judá. O Judá se fortaleceu bastante, enquanto o resto de Israel definhava, estava debaixo do jugo dos filisteus, e a situação piorava porque também não tinham cabeça, líder. A situação se complicou para os restantes, até que eles viram a diferença. Em Judá tudo dá certo porque Deus abençoa. No restante de Israel tudo vai mal. Qual é a diferença? A diferença é que Judá tem um líder ungido por Deus. A gente deveria, com humildade, reconhecer os homens e mulheres que são ungidos por Deus. Faz muita diferença. Deus escolheu. Por que a gente não reconhece? Por que a gente fica disputando, concorrendo? Vamos reconhecer aqueles a quem Deus ungiu. E, por fim, vieram todos os outros de Israel e reconheceram Davi como rei sobre o país inteiro. O país estava arrasado, mas Davi era rei sobre o país inteiro e começou uma outra fase. O segundo livro de Samuel narra essa outra fase. Eu quero deixar aqui para você essa consideração. Aquele momento de inflexão, de mudança na vida de Davi foi muito importante. Aquela crise de Ziclag, os liderados de Davi quiseram matar Davi. Foi realmente uma crise muito forte. Meu irmão, minha irmã, as crises são administradas por Deus para o seu bem. Não tema ficar doente, perder família, perder casa, perder emprego, perder carro. Não tema perder aqui na terra para você poder ganhar o que é eterno. A vontade de Deus é o melhor para nós, mas ela só será feita se você abrir mão da sua vontade. Tem que morrer para a sua vontade. De alguma forma Deus vai incendiar a sua vontade, como incendiou Ziclag, para que você não tenha mais esperanças nisso daí que não é de Deus. Para você poder almejar o que é de Deus, ainda que você não saiba o que é. Mas pela fé você vai acreditar que o que vem de Deus é o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia nisso para aqueles que amam o Senhor, que abrem mão da sua vida aqui na terra, da sua vontade, para poder estarem dispostos a praticar a vontade de Deus. É este o seu caso? Se é, entenda. Mas também, se não é, se arrependa, para você se quebrantar e conseguir negar o seu eu, suas vontades, a vida velha, para você poder começar a viver a vida nova. Você consegue entender isto?